Amados, a paz do Senhor, estamos aqui nesse domingo de Páscoa para dirigir uma palavra aos irmãos, que Deus em Cristo possa nos abençoar rica e poderosamente. Vamos orar para que o Senhor possa verdadeiramente ser a primeira pessoa dessa palestra, dessa mensagem para a glória do Senhor. Senhor Jeová, graça te damos, Deus, de estarmos diante do Senhor nesse domingo, aonde meu seu mundo está celebrando, meu Senhor, a Páscoa. Toma na tua santas mãos, ser com teu povo, meu Senhor, e fala aos corações. É o que nós te pedimos, Pai, a sua bênção, o Senhor conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de iniciar dirigindo uma palavra especialmente aos amantes da Escola Bíblica Dominical. A revista do nosso trimestre já chegaram, está conosco, e você pode vir até a igreja apanhar a sua revista, procurando a direção da escola, procurando nosso irmão Volci, o Rui, o pastor Elia, o Daniel, o Isaac, qualquer um desses irmãos, você pode apanhar as suas revistas. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, pois o nosso trabalho continua sendo o Laime. Também eu gostaria de conscientizar os irmãos acerca dos seus dízimos, irmão, e acerca das suas ofertas. A igreja está aberta e os irmãos poderão entregar os seus dízimos, dar as suas ofertas, e logo quando os irmãos retornarem, acabar essa quarentena, os irmãos verão que estamos aproveitando esses dias e pintando a nossa igreja por fora, está ficando lindo, muitos irmãos estão passando, elogiando, gostando, então contribua, porque as despesas são inevitáveis e necessitamos que os irmãos sejam fiéis com os seus dízimos e com as suas ofertas. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Gostaria de dirigir aos irmãos uma palavra de conscientização sobre a importância da Páscoa. Eu estava em casa meditando sobre essa Páscoa, especialmente esta Páscoa, que está sendo celebrada nos modos mais ou menos como o povo de Israel celebrou, aonde a Páscoa tem os elementos necessários para se celebrar, que são 3. Primeiro, os irmãos têm que entender que para se celebrar uma Páscoa, precisa de um cordeiro. Esta foi a orientação que Deus deu a Moisés. Para cada casa, um cordeiro. Você vai encontrar isso no livro do Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 1 até o verso de número 11, está só tratando, mostrando aos irmãos como eles iriam celebrar a Páscoa. Então, o primeiro elemento seria o cordeiro, que já indicava para Cristo. Segundo elemento da Páscoa, eu vou estar explicando aos irmãos melhor. Você vai encontrar que havia necessidade de celebrar a Páscoa com pão asmo. Esse é o segundo elemento, que simboliza a pureza que quem serve a Deus deve ter na sua vida. E o terceiro elemento era celebrar a Páscoa com ervas amargas, aonde representa as humilhações do povo de Israel ali no Egito, que cerca de 430 anos aquele povo estava escravizado ali no Egito, sofrendo, e você vai ver que quando Deus chama a Moisés, no livro do Êxodo, capítulo de número 3, você vai encontrar essa passagem, você vai encontrar Deus conscientizando Moisés e dizendo: Moisés,
eu tenho acompanhado atentamente o sofrimento do meu povo. Então, as ervas amargas representam, no caso, esses dias maus, esses dias difíceis que Israel tinha passado ali no Egito. Eu vou estar falando sobre isso. Observe a importância da Páscoa. Primeiro, eu já falei para os irmãos a necessidade que havia de sacrificar um cordeiro para cada casa. Esse versículo você encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 12, no versículo de número 3. Observa que era necessário sacrificar o cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro sobre os umbrais da casa. A palavra Páscoa, no original, é passar por cima. Pois vindo o anjo da morte, aonde Deus tinha orientado a Moisés que passasse essa orientação para os filhos de Israel, que quando viesse aquela matança dos primogênitos ali do Egito, toda a casa que estivesse sob os umbrais das portas, aspergido o sangue do cordeiro, aquela casa não seria visitada pelo anjo da morte. Ele passaria por cima daquela casa. Então, observa a importância e o simbolismo e como o cordeiro pascual apontava já para Cristo. Você vai observar, quando João Batista pregava no deserto e que ele encontra com Cristo ali no Evangelho de São João, capítulo de número 1, verso de número 29, você vai encontrar João dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Observa como João está apontando, ele está fazendo uma unificação da festa da Páscoa, da celebração da Páscoa, acerca do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E você vai encontrar, eu eu fico encantado, eu acho maravilhoso, quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 5, no versículo de número 7, depois você anota e dá uma conferida aí na sua Bíblia. Porque bom, irmãos, é você acompanhar, olhar, ler a palavra de Deus. Confira na sua Bíblia. 1 Coríntios 5 e 7. Paulo está falando do Cordeiro Pascual. Eu acho lindo a comunhão desse apóstolo, como ele tinha uma visão apurada acerca da mensagem de Cristo. Então, amados, que Deus possa nos abençoar e que todos possam entender a importância da Páscoa. Então, eu acabei de falar sobre a importância do cordeiro. Era, no caso, indispensável sacrificar um cordeiro e aspergir o sangue dele sobre as portas para que o anjo da morte não penetrasse naquela casa, não afetasse o primogênito daquela família. Agora vamos para o segundo elemento da Páscoa. O segundo elemento você encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 12, no verso de número 8. Você encontra a importância dos pães asmo, que seria indispensável em uma celebração da Páscoa, pois esse pão sem fermento, ele mostra a importância de uma vida de compromisso, irmão, de uma vida íntegra, de uma vida
de pureza que o Filho de Deus deve levar. Observe que quando Jesus esteve aqui conosco, Jesus foi muito claro quando ele disse, olha, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então é necessário que o povo de Deus entenda a importância do pão asmo na celebração de uma Páscoa. O simbolismo, a mensagem dos pães asmo acerca da importância, o que representa, que mensagem isto passa para os filhos de Deus, que é uma mensagem onde os filhos de Deus, aquele moço, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora, que confessa a Cristo como seu Senhor, tenha noção e viva com toda a pureza, servindo ao Senhor. Agora observe no Evangelho de São João, no capítulo de número 6, eu vou te dar os versículos e você pode conferir aí na sua Bíblia. São João, capítulo de número 6, no verso de número 48, Jesus se identifica como pão descido do céu. Olha a importância dos pães asmo. No verso de número 50, do mesmo capítulo, tá? São João 6, ele continua se identificando como pão. No verso de número 51, ele continua se identificando. Só nesse capítulo você encontra 4 versículos. No verso de número 58, ele continua falando, confirmando que ele é o pão vindo dos céus. Então, amados, precisamos entender da importância de termos uma celebração de Páscoa segundo a orientação da palavra de Deus, segundo a orientação bíblica. Agora vamos para o terceiro elemento que eu falei no início dos 3 elementos: cordeiro, pães asmo e ervas amargas. Observa aí no livro do Êxodo, que eu já te dei o capítulo 12, versículo de número 8. Continua as recomendações, aonde Deus está orientando a Moisés para que ele passasse para o povo, instruísse ao povo a importância das ervas amargas na celebração pascual. E eu estava em casa meditando acerca disto. Irmãos, observe que a Páscoa que o mundo conhece e que o mundo celebra nunca foi a Páscoa segundo a Bíblia. Nunca foi. E havia uma necessidade de se parar para fazer uma reflexão. Na Santa Ceia que hoje celebramos, que a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia, você há de entender que em todas as mensagens que eu celebro de Santa Ceia, eu deixo bem claro o versículo aonde a Bíblia alerta que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Observa a importância que devemos dar a essa celebração pascual. As ervas amargas representavam, já adiantei para os irmãos, as humilhações que o povo hebreu vinha passando cerca de 430 anos ali no Egito, aonde Deus achou que era tempo de dar um basta naquilo e convida Moisés para
ele ser o instrumento usado por Deus para libertar o povo ali do Egito. E observa que Moisés fica pasmo, se julga incapaz, e Deus diz: olha, Moisés, eu serei contigo. E quando Faraó te perguntar quem te enviou, você diz que eu sou, te enviou. Então Deus toma a atitude e liberta o povo ali do Egito, tirando aquele povo do cativeiro com mãos poderosas. Agora observe uma coisa. Evangelho de São Lucas. Eu estava em casa meditando sobre isso. São Lucas, capítulo de número 22, verso de número 43, você vai ficar pasmo com essa passagem. Você encontra essa passagem em Mateus, você encontra essa passagem em Marcos, mas eu confesso que eu admiro muito, gosto muito do Evangelho de São Lucas. Quando Jesus está orando, angustiado, passando por um momento difícil, que é exatamente o que estava apontando a mensagem da Páscoa, as ervas, as amargas, exatamente isso. Ele passa momentos tremendos e no 43 do Evangelho de São Lucas, ou melhor, capítulo 22, verso 43, São Lucas, você encontra Deus enviando um anjo para confortar a Cristo devido ao momento tão tremendo que ele estava passando, devido ao momento tão amargo que ele estava experimentando na sua vida, no seu ministério. E você encontra no versículo de número 44, Lucas relata que ele suava, e o seu suor era gotas de sangue. Você já imaginou o que é uma Páscoa? Você já imaginou a importância da Páscoa? Você já imaginou os 3 elementos que eu te falei? Cordeiro, pão e ervas amargas. E você já parou para meditar como se vinha celebrando a Páscoa? Era a Páscoa do chocolate, era a Páscoa do bacalhau, era a Páscoa do lazer, as estradas ficavam abarrotadas, engarrafamento total, não podia se deixar a cidade, e escutava-se nos telejornais as notícias dos grandes faturamentos do comércio. Essa era a Páscoa que se estava celebrando. Então, amados, para fazer uma reflexão sobre esta Páscoa que estamos celebrando este ano. É uma Páscoa diferente. Deus quer transmitir uma mensagem para o meu coração, para o seu coração. Em tudo isto, eu estou vendo as mãos de Deus. E depois deste evento, depois dessa Páscoa, você que é crente, você que é filho de Deus, você vai entender e procurar viver o que é celebrar uma Páscoa mediante a orientação de Cristo, mediante a orientação bíblica. Então, amados, que Deus abençoe. Essa é a minha mensagem para você nesse domingo de Páscoa, que você medite, faça uma reflexão sobre a importância, o que é que representa a Páscoa na sua vida. Procure entender, você tem uma alma, você vai prestar conta dela a Deus. Sempre nos cultos aqui, os irmãos que me ouvem, já sabem dessa ilustração que eu vou falar, acerca dos judeus que perguntam ao rabino quando ele devia aceitar a Cristo. E o rabino sabiamente disse: olha, aceite um dia antes da sua morte. E o judeu retruca dizendo: eu não sei o dia que eu vou morrer. E o rabino diz: então aceite hoje. Amado, a minha orientação,
a nossa orientação. Aqui eu estou com a equipe de irmão, nosso evangelista Daniel, nosso presbítero Isaac, nosso evangelista Rui, uma equipe de irmãos que estão por trás disso, dando toda essa estrutura e me dando condição de ministrar essa palavra para chegar até você. Medita nisto. Você irá se apresentar a Deus. E lá, só entra lavado no sangue do Cordeiro Pascual. No sangue do Cordeiro, aonde João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele hoje é o nosso advogado. São João, na sua epístola, no capítulo de número 2, ele diz, amados, essas coisas vos tenho dito para que não pequeis mais. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a nossa orientação, você que está distanciado, volte, aceita Cristo, pois Deus está neste evento, Deus está nesse negócio. Creia nisso e viva uma vida de compromisso com o Senhor. Que Deus te abençoe e feliz domingo de Páscoa. Eu quero fazer uma oração encerrando essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, aonde acabamos de ministrar essa palavra. Toma todos quantos estão acompanhando, meu Senhor, essa palavra e aplique no seu coração e viva uma vida segundo o seu querer e a sua vontade, celebrando a Páscoa para toda a sua vida. É o que nós te pedimos, perdão dos nossos pecados e que o Senhor nos cubra no sangue do Cordeiro Pascual que tira os pecados do mundo. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.